projeto Pensar e Fazer Arte tem a grata satisfação de entrevistar o coordenador, professor Dr. Cláudio Piccolo. Esse programa tem como proposta atender às inúmeras solicitações dos telespectadores do canal universitário que estão assistindo às 70 entrevistas já realizadas pelo professor Dr. Cláudio Piccolo. E é um prazer estar entrevistando o nosso coordenador agora, né? Obrigado pela disponibilidade. O professor Cláudio Piccolo, ele tem a sua atividade profissional e a sua formação acadêmica toda constituída na Pontifícia Universidade Católica. Ele é bacharel em Letras Germânicas e licenciatura em Português, Inglês e Latim. É mestre de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem pela PUC. É doutor em Educação pelo currículo pela Pontifícia Universidade Católica e também ele tem o pós-doutorado em Interdisciplinaridade concedido pelo GEP PUC São Paulo. Ele é coordenador de inglês no projeto Foco Vestibular, que se destina à inclusão de vestibulandos de baixa renda em cursos da PUC. É professor do Departamento de Inglês da PUC, vice-líder do GEP, liderado pela professora doutora Ivani Fazenda, e coordenador do projeto Pensar e Fazer Arte junto ao GEP. Autor do livro em conjunto Arte e Pesquisa na Pós-Graduação, participando de congressos nacionais e internacionais de educação, divulgando as atividades e as pesquisas realizadas junto ao projeto Pensar e Fazer Arte. Eu sou Sônia Regina Albano de Lima, membro do GEP, e darei início à primeira programação. Nós teremos 3 programas de entrevistas com o professor Cláudio Piccolo. Nessa primeira tomada, nós vamos focar a pessoa Cláudio Piccolo. O que ele gosta, o que o motivou a seguir a sua carreira, enfim. Vamos ver o veio artístico do nosso coordenador. A primeira pergunta que foi dirigida é de Eduardo Veras. Ele pergunta como ocorreu o seu encontro com as artes. Obrigado, Veras, meu grande amigo, pela pergunta enviada. O meu encontro com a arte foi desde os 6, 7 anos quando eu tinha meus 7 ou 8 anos, quando eu comecei a estudar inglês com Mr. Howard e Mrs. Howard, que foram um dos primeiros professores, foram os dois primeiros professores do British Council vêm aqui para o Brasil para ensinar, não é? Pela cultura inglesa. Então, eles moravam vizinhos de minha casa e eu estava brincando na rua quando a Mrs. Howard falou: você não quer aprender inglês? Eu, com 6 ou 7 anos, jogando futebol ali, eu falei assim: bom, eu vou falar com meu pai. Falei com meu pai, com a minha mãe, e eles falaram: vai aprender. Vai aprender, não custa nada, vai ver o que é. Né? E eu comecei. E lá eu só larguei, quando eles faleceram, quando eu tinha 27 anos. Só com eles. Não é? E o meu contato com a arte começou ali. Começou ali, mas existe uma história paralela. Começou ali porque Mr. Howard e Mrs. Howard tinham uma casa enorme, onde você não via paredes, você só via livros. Livros, e ela me contava em inglês, eu ainda com inglês muito incipiente, né? Me contava as histórias assim, bem resumidamente, bem trabalhadamente, a fim de que eu entendesse. E aos meus 13 anos, 12, 13 anos, depois de ter ido ao concerto matinal, que havia todo domingo no Teatro Municipal, desde os 8 anos de idade, que eu ia após a missa das 8, que nós íamos à missa. A juventude ia à missa antigamente, não é?
Hoje em dia, eu não sei. Eu não sei como está esta faceta do ser humano, muito desprezada, por sinal. E eu ia à missa e após a missa eu ia ao concerto matinal. E foi ali que eu comecei a sentir o gosto pela arte, pela música de câmara, pelos coros, etc, etc, etc. E um dia, ao sair do concerto matinal, eu vejo assim, anunciado no teatro, hoje à tarde, domingo, às 17 horas, La Traviata. E eu fui almoçar com a família, aquele farto almoço italiano, não é? Todo mundo se reunia, e onde toda a família se reunia, mais de 20 pessoas, 25 pessoas almoçando. E eu falei na mesa, olha pai, hoje, eu estava sentado à mesa e falei com meu pai assim, ô pai, hoje tem a Traviata. Ele falou, toma, vai ver se encontra o ingresso e veja que é uma beleza. Eu peguei o ônibus, com 13 anos de idade, e fui ao teatro. E fui ao teatro e vi aquela maravilha e fiquei encantado, apaixonado e nunca mais larguei. Foi assim. Quando começou a minha outra aula de inglês com o Mr. Howard e com a Mrs. Howard, eu falei o seguinte, eu fui ver La Traviata. E aí eles me falaram o seguinte, me explicaram, olha, a Traviata é de Verdi, mas o livro não é de Verdi. Você vai ler o livro. Você vai ler o livro em português. E quando eu chego em casa, eu comento com a minha mãe. Puxa, mãe, a senhora tem esse... Eu falei, tá aqui, ó. Mamãe acabou de ler. A minha mãe tinha, porque a minha mãe lia um romance por dia. Um romance por dia. Vocês acreditam? Gostaria eu de ter esse tempo, né? E aí eu comecei a perceber a interligação. Daí veio o Macbeth, que eu também fui assistir quando eu tinha 14, 15 anos. E aí a Mrs. Howard me explicou que Macbeth era de Shakespeare. Quer dizer, qual era a ligação que veio se formando, graças a Ivani Fazenda, que me fez perceber tudo isso na minha tese de doutoramento. Qual é a ligação de tudo isso, não é? Para a minha composição como um professor artista, como me defino na minha tese de doutoramento. É esse pôr junto, não é? Esse pôr, começar a perceber a conexão, que não está nada vazio. Quer dizer, a recriação, o papel da representação, de substituir uma coisa por outra. E foi assim que eu passei minha infância e minha adolescência, fora as coisas normais que todo jovem faz. E, além disso, também a grande influência do teatro. Porque eu, com 17, 18, 19 anos, já via toda a oficina, todo o Teatro de Arena, Célia Helena, Raul Cortez, Paulo Altran. Isso era todo dia para a juventude antigamente. Raramente havia alguém do grupo que não gostasse de ver uma Célia Helena, um Paulo Altran. E nós víamos tudo. Quer dizer, era uma juventude bem crítica. E depois veio a PUC, que, graças a Deus, me proporcionou os melhores professores do mundo, não é? Aos quais eu devo agradecer do fundo do meu coração. Na minha carreira eu tenho 5 mães acadêmicas, como eu sempre digo, não é? E eu acho que está respondido, não é, Sônia? Sim, sim. A Hermínia Godoy, ela pergunta, em algum momento da sua vida, você teve dúvidas quanto à carreira profissional que deveria seguir? Nenhuma. Hermínia, minha querida. Ela está aqui, ó. Muito obrigado pela presença. Nenhuma. Quando eu fui, com o meu primeiro dia de escola, eu entrei na sala de aula e falei assim, é aqui que eu quero trabalhar. Mais tarde, quando eu me formei com a Madalena Lebes, eu fiz concurso para o Teatro Municipal para participar do coro. Então, foi aí que foi uma encruzilhada. Eu não sabia o que escolher. Ou ficava no coro, e se eu pegasse o coro, que é toda hora e todo dia, porque é patrimônio histórico, você tem que estar lá todo dia trabalhando, eu não poderia pegar aula na universidade por causa do horário. Então, não haveria a possibilidade de
eu conciliar os dois. Não haveria, porque havia cultura inglesa, havia PUC e havia coro. Quer dizer, conciliar os três seria impossível. Então, continuei fazendo canto de câmara e não fui para o coro de ópera, que era uma paixão para mim. Pela diversidade, por tudo que ele apresenta, pela quantidade das personagens que ele pode representar dentro do contexto operístico. Larguei, continuei fazendo canto de câmara, tudo, mas nunca cheguei à ópera por causa disso. Foi um momento de decisão mesmo, porque o que eu gostava mesmo era a sala de aula. E como você foi se afastando desse sentido artístico? Como foi para você se afastar da arte factível, né? Como você não fazia mais arte? Não, eu fazia mais arte porque eu dava concertos de câmera, eu não fazia mas ao mesmo no tempo coro. Você foi abandonando cada vez mais a carreira artística. Eu fui abandonando cada vez mais a carreira artística porque não há tempo. Como foi isso? Foi sentido, foi traumático, foi... Não foi traumático, porque eu acho que uma decisão bem tomada não faz com que você se desligue da arte, porque a arte e eu estamos ligados o tempo inteiro, você sabe muito bem disso. Claro. Quer dizer, principalmente em aulas, né? Então, para mim, não foi traumático, foi traumático não ter entrado no coro. Isso aí foi, porque era uma coisa assim espetacular no Coral Lírico do Estado de São Paulo. Mas embora muitas amigas minhas, amigos meus, faço concurso. Eu cheguei não vou fazer nada. Certo. E continuei no magistério. E, graças a Deus, muito feliz. E o que o motivou a organizar o projeto Pensar e Fazer Arte, Piccolo? O que motivou Isso é uma pergunta minha. Pergunta? Obrigado, Sônia. A Sônia é minha grande colaboradora, junto com Ivani Fazenda, para a confecção de aula magna, que depois eu vou falar um pouquinho o que vem a ser. Não é? O projeto começou muito cedo na minha cabeça, porque antes que ele viesse para a PUC, ele foi junto com a Maura Lúcia Fauri. Ele começou numa aula de cultura e cidadania, uma aula magna que nós tivemos que dar, que pediram para Berenice Pompilho, para a doutora Berenice Pompilho, grande amiga minha, professora do departamento de francês, ex-professora da PUC do departamento de francês, que nós organizássemos alguma coisa sobre alguma personalidade. Aí estava eu, Fábio Calcino e a Berenice juntos no jantar na minha casa, e o Fábio chega para mim e pergunta: bom, você gosta dela, por que nós não fazemos uma aula sobre Maria Callas? Se é uma criatura relevante dentro da arte, educação e cultura, que foi o máximo da pirâmide, está lá no topo, junto com Betty Davis e outras pessoas, e outros grandes artistas, por que não fazemos uma aula sobre ela? E nós fizemos. E dali nasceu a metáfora da minha tese, que a minha querida Ivani fez que eu colocasse como a última parte da minha tese. Isto é, qual é a relação da vida e obra de Maria Callas e a formação do educador contemporâneo, ou do professor contemporâneo, ou do homem contemporâneo. Porque sem a arte nós somos absolutamente nada. Nós já somos uma fagulha, um vice-treco do subtroço, como dizia o Mário Sérgio Cortella. Sem a arte, então, seria inconcebível a nossa existência, não é? Porque a parte da afetividade estaria completamente arruinada. E isso não é absolutamente legal, não é? Isso não é... E você pretende continuar com este projeto sob que prisma, já que já foi apresentado em congresso? Ele já foi apresentado em congresso, já saiu o livro meu e da Sônia a respeito da arte no pós-graduação, onde o projeto é inteiramente descrito. Agora eu estou com... Claro que dessas 70 entrevistas vou escrever minha livre docência, né? E extraindo delas vamos dizer assim, a parte suculenta da teoria e da prática da arte, não é?
E é isso que eu pretendo fazer. E pretendo continuar com as aulas abertas. Essa é uma aula aberta, mas só que com entrevista. Uma aula aberta, como a Sônia sabe, agora me ajude, por favor, porque você participa, Ivani. O que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte, nós temos um tema, acontece alguma coisa muito, assim, ruim, como o caso Nardoni, por exemplo. E nesta época, eu, a Sônia e o Espartaco estávamos trabalhando com Macbeth, interdisciplinarmente. Vejam, nós não podemos, na interdisciplinaridade, trabalhar premeditado e muito menos sem parceria. Então, o que é que acontece interdisciplinarmente? Você vê a visão de um psiquiatra, a visão de um artista sobre a música de Macbeth dentro da ópera do mesmo nome de Verdi e a visão da literatura vista por mim. E daí você, compondo esse caos de ideia que temos, transformamos tudo aquilo, diversas linhas de conhecimento que estão ali presentes, num todo harmônico e apresentamos no começo de cada ano e no fim, no começo de cada semestre e no fim de cada semestre. Então nós tivemos coisas assim maravilhosas nessas aulas. Queria complementar alguma coisa? Eu vejo esse projeto como uma possibilidade de ressignificação da arte constante. E sob esse prisma, eu vejo também como há uma falta na academia, né, de integração da arte com a cultura e com a própria educação. Então, esse projeto, para mim, me parece assim muito auspicioso no sentido de você levar a arte para um público que cada vez mais precisa refletir sobre as coisas, né? Então, a arte é uma possibilidade de reflexão enorme, porque ela envolve uma subjetividade muito grande, né? E envolve vários, como você mesmo disse, a ópera, os contextos operísticos são completamente interdisciplinares. São interdisciplinares e você pode agregar valores novos, por exemplo, como no caso do Macbeth, que nós incluímos a questão do Nardoni. Exatamente. Na Traviata nós envolvemos isso. Então, eu vejo o projeto com uma possibilidade enorme de uma continuidade muito grande, né? E agora... Um momentinho, Sônia, só queria só pôr um adendo aí. O que me interessa mesmo é ver alunos de escola, alunos da Fundação Casa, alunos de colégios, alunos universitários congregados e recuperando o repertório que foi perdido, infelizmente. Nós não podemos os representar sem um forte componente epistemológico, um forte componente artístico, um forte componente ontológico e um forte componente educacional. E é na prática que você consegue pôr interdisciplinarmente esses componentes juntos para produzir um todo harmônico, que seja bom e que seja bom para pensar, isto é, para levar o indivíduo a inferir, a pensar sobre sua vida, sobre a sua escola, sobre suas relações familiares, enfim, levar a pessoa a se educar mais. É só entrar nesse processo. Quem entra nesse processo não tem volta. Inclusive, numa das apresentações da cultura, da Livraria Cultura, uma moça se reportou... Conta esse exemplo, isso é muito bom. Não, conta você é entrevistada. Não, você pode participar, não tem problema nenhum. Ela era uma enfermeira, né? E teve uma vida, assim, muito sacrificada e se comoveu muito pela apresentação da Traviata. E ela disse, meu Deus, mas naquela época já existia isso, agora também existe, e isso vai continuar a vida toda, né? E os depoimentos que você tem após a confecção do programa, da obra,
são muito ricos, né? E isso motiva, eu acho que tem motivado muito o Cláudio Piccolo a dar continuidade, às vezes sem patrocínio, pela vontade que ele tem de conseguir esses encontros. Eu fico encantada quando ele consegue entrevistas fantásticas. Essas entrevistas que ele faz são maravilhosas. Todas as entrevistas estão ligadas que ele com as conseguiu aulas. pela dedicação com que ele se projeta nesse Pensar e Fazer Arte, né? Eu vou voltar a uma aula do JEP, de interdisciplinaridade com a Ivani, onde ela cita sempre uma coisa que todos os doutorandos, mestrandos, TCCs, iniciação científica, pós-doutorando, porque é quase tudo a mesma coisa. É o começo, mas é o começo que é um começo acadêmico, um começo com um pouco de cientificidade ou mais cientificidade. Você, quando tem uma pergunta de pesquisa boa, essa pergunta de pesquisa é para toda a vida. Isso acontece muito com o meu projeto, porque parece um saco sem fundo quanto mais você olha, porque quanto mais você olha, mais coisas você vê, e como acontece com o projeto da minha grande amiga Vera Cabrera Duarte, que é sobre o teatro, atividades teatrais, né, do Living Drama in the Classroom, onde eu atuo como ajudador, vamos dizer assim. Eu a ajudo quando ela precisa de pronúncia, estrutura, quando a rainha vai ter que falar, quer dizer, você tem que ver o movimento do leque que vai junto com a fala. Você não vai falar assim, well, everything's gonna be alright, se abanando. Não dá. Né? Como se você estivesse falando uma coisa normal. Você está falando como uma rainha. Então, muda o acento, muda a forma, muda o gesto, muda tudo. E é nesse sentido que eu vejo o grande papel da interdisciplinaridade. Mas veja o seguinte, tudo isso só pode ocorrer quando existe um repertório dentro de você, cultivado e pesquisado, porque quando você não sabe alguma coisa, você tem que ir, como na última aula do JEP que nós falamos, você tem que ir ao local, ver da onde vem, aí o negócio começa a tomar forma. E aí é que dá trabalho, não é? Porque quem não vai também fica na superficialidade. Agora, quem vai começa a escavar e começa a perceber mais, e começa a notar mais, e começa a chegar nos erros e nas ilusões, ou talvez em algumas pequenas certezas, mas sempre junto com a incerteza e com a dúvida que geram a pergunta. Pergunta sobre pergunta, pergunta sobre pergunta. E assim, quem tem uma boa pergunta de pesquisa, desdobra essa pergunta de pesquisa até o fim da vida. Então, dois casos que eu tenho para citar são o projeto da Vera, Living Drama in the Classroom, e o projeto Pensar e Fazer Arte, que parecem infinitos quanto ao surgimento de perguntas, ou aparece um filme, por exemplo, ou uma peça de teatro. A gente... Agora, encontre as pessoas que queiram fazer parceria para montar esse todo. E assim, vamos continuando. E todos aqueles que participam da aula magna dão uma entrevista para o Pensar e Fazer Arte. Todos que fizeram as inúmeras aulas abertas, no começo e no final do semestre, foram entrevistados no programa. Quer dizer, então existe uma interligação entre os programas e aquilo que ocorre na sala de aula e aquilo que ocorre nas aulas abertas. E na cultura e na... E na cultura sempre focando educação, arte e cultura. E como você vê a tecnologia... Como você vê a tecnologia que percorre os tablets, os iPads, os iPhones e a própria educação? Como você integra essas ferramentas digitais no seu projeto? Acho maravilhosa essa inserção. Maravilhosa e muito facilitadora. Eu jamais poderia ter construído, junto com você, com a Flávia e com a Sandra Madureira, do Departamento de Linguística, uma aula sobre a voz sem o YouTube. Desculpe. Eu não poderia jamais ter construído
nada sem o YouTube. Porque cada exemplo dali, nós encontramos todo o material que nós queríamos para os diversos tipos de voz, para a demonstração da laringe, o que faz uma corda vocal, como um soprano, um barítono, um tenor, um baixo, quer dizer, as qualidades de voz, não é? Muito obrigado. As qualidades de voz, quer dizer, tudo isso só foi possível com essa tecnologia. E você pode também perceber que essa tecnologia está muito presente no teatro, está presente na ópera, está presente em shows, está presente no próprio cinema, não é? Porque ele já vem de uma tecnologia já. Mas no teatro e na ópera, o teatro e a ópera estão absolutamente inundados de tecnologia. Tecnologia da boa, que lhe dá uma sensação maravilhosa. Por exemplo, eu vi uma Butterfly da Tony Yotaki, onde o mar, por exemplo, era todo projetado no palco, era um mar. O palco vira um mar, mas é projetado. E isso deixa o telespectador assim, o espectador impressionado, não é? É ótima inserção, quer dizer, uma inserção que seja, obviamente, muito bem colocada dentro do contexto e da situação onde acontece a dramatização ou o canto, etc, etc. Infelizmente, nós estamos com o tempo esgotado. Nós agradecemos muitíssimo os telespectadores que mandaram suas questões, suas perguntas, e agradecemos também ao Piccolo por esse rol de conhecimentos que ele nos trouxe. E muito obrigada. E eu gostaria também de agradecer ao Cristiano e ao Alexandre, que em 70 gravações internas e externas sempre estiveram comigo, a Estela da TV PUC, o Júlio Weiner, diretor da TV PUC, a minha maravilhosa diretora Sandra Mas, que autoriza toda a papelada, todo o trâmite burocrático para que as aulas abertas e para que os programas sejam gravados, e pela enorme ajuda da audiência, dos telespectadores, sem os quais nós não teríamos absolutamente nada. Muito obrigado.